Ah, Bom dia para a turma de Educação do Campo, que vai cursar a disciplina de Metodologia da Pesquisa. A ideia é gravar um vídeo pequeno, ah, tentando trabalhar duas ou três questões. Uma delas se refere a como faço ciência e também a ideia de conversar um pouco acerca da trajetória do próprio pesquisador. Ah, Precisaria também, eu particularmente, conversar um pouco com vocês acerca do que, ou de qual é o meu entendimento acerca da própria ciência do conhecimento. Sem isso eu não teria muita facilidade para conversar acerca dessa temática. Quem sou fica mais tranquilo. Né? Sou o professor Mário José Rente, da Faculdade de Etnodiversidade, lotado no curso de Educação do Campo, aliás, lotado na faculdade, do campus da UFPA de Altamira, da Universidade Federal do Pará, que tem vários campos, antigo projeto de interiorização, e a minha família, pais, tios, tias, tanto de um lado quanto do outro, considerando o pai e a mãe, sempre moraram, na maioria do tempo moraram ali, desde a migração, ali pelo quilômetro 80, Medicilândia, por aí. E quando eu saí, tive a oportunidade de sair para estudar, para fazer ciências sociais, fui a Belém, fiz o curso de ciências sociais, isso em 92 a 95. Retornei pouco tempo depois a Belém, fiz na UFPA, no departamento de ciências sociais. E o curso de ciências sociais na época era sociologia, antropologia e ciência política, tudo junto. Depois foi fracionado em ênfase de cada área. Voltei para fazer especialização no Museu Paraense Emílio Guild acerca da produção familiar rural e as ciências sociais. Depois, já como professor efetivo do campus de Marabá, na época, hoje Unifespa, fiz o mestrado na área da sociologia e bem mais tarde, já retornando ao campus de Altamira, numa permuta de vaga, fiz o doutorado também na área da sociologia. Como percurso, trabalhava antes disso em equipe de trabalho, equipe pastoral, depois já como profissional, como formado na área de ciências sociais, em projeto de assentamento de reforma agrária, depois assessoria das equipes de assentamento de reforma agrária, e acompanhamento a algumas atividades e que se poderia dizer uma assessoria, mas mais acompanhamento mesmo, análise, no período que trabalhei no campus de Marabá, junto ao MST e a FETAGRE, regional. Isso é um pouco para dizer quem eu sou, já que tem pouco tempo, e quem já me encontrou por aí nas outras disciplinas sabe que eu tenho dificuldade de dizer bastante coisa em pouco tempo. Eu, em geral, consigo dizer pouca coisa em muito tempo. Como professor pesquisador, tem 2 ou 3 projetos que me interessariam comentar acerca deles brevemente. Né? Em sala de aula, depois, com mais tempo, ou mesmo nas conversas, ou num material mais prolongado, posso voltar a essas questões e trabalhar com mais tranquilidade. Junto com a professora Ilse Margarida, no campus de Marabá,
recém-retornado do mestrado, coordenei um projeto via Proint, que era uma agência de financiamento no interior da própria universidade, com recursos públicos da universidade, advindos do MEC, um projeto cujo título era História, Trajetória, Memória e Identidade Social. História, Trajetória, Memória e Identidade Social. Os rostos ou as faces do campesinato no Sudeste paraense. Que tinha como objetivo perceber como essa trajetória de constituição do campesinato se deu naquela região, hoje nomeado como território, né? O processo de migração, o processo de ocupação dos castanhais, antigos castanhais aforados pelo Estado, que foram sendo de domínio da família dos Mutran e dos Mirandas e que resultou, algum tempo mais tarde, em fracionamento pelas lutas do campesinato local. E bem mais tarde, em criação de dezenas ou centenas de assentamentos de reforma agrária naquele território. Então, analisar um pouco como se constituiu isso. E nesse interim, quer dizer, no interior desse projeto, entrevistamos dezenas de camponeses, agricultores, pescadores, extrativistas, na tentativa da compreensão desse objeto de investigação, desse objeto de análise. E isso significa olhar de duas perspectivas. Uma delas é a ideia de que, essa análise produz conhecimento, né? Gera, oferece à própria academia um conhecimento distinto e necessário acerca do território onde a própria academia atua, onde a própria universidade se faz presente. Um outro projeto de pesquisa, não tão projeto de pesquisa, mas uma equipe de pesquisa que tocava vários projetos no seu interior, da qual eu participei ainda na década de 90, lá pelos anos 96, 97, portanto anterior a esse que eu nomeei primeiro, né, que aí a nomeação não tem a ver com um percurso histórico, com uma sequência, foi o Laboratório Agroecológico da Transamazônica. Colegas de trabalho também participaram dessa experiência, inclusive conduziram a experiência em algum momento, a experiência do projeto como um todo. Mas na época era uma parceria com a Universidade Federal do Pará, a Embrapa, instituições de pesquisa francesas, CIRAD, GRET, e tentava, nessa mediação com os camponeses organizados e federados no movimento pela sobrevivência na Transamazônica, dar suporte às atividades desse campesinato local. E foi uma experiência extremamente interessante, porque trabalhava em 3 eixos. Era pesquisa, formação e desenvolvimento. Quer dizer, uma pesquisa que se constituísse num projeto e num processo de formação para o campesinato local, buscando que eles tivessem autonomia para realizar as suas próprias pesquisas a partir desse ensinamento, a partir dessa informação, a partir dessa instrução, a partir desse aprendizado no interior da equipe, nessa parceria, portanto. Desculpe novamente. E que essa formação, essas pesquisas, gerassem ações de desenvolvimento local. Por isso, esse tripé: pesquisa, formação, desenvolvimento. Por isso, as pesquisas, elas eram objetivamente e obrigatoriamente negociadas no interior da parceria e deveriam desaguar, quer dizer, se expressar enquanto ações práticas ligadas às roças, ligadas às atividades dos camponeses. Então, tinha uma gama de pesquisa. Dentre elas, dentre
desculpe, todas essas, cito uma realizada em Porto de Mós, em parceria com as organizações locais, que deu subsídio para discutir com mais efetividade, com mais coerência, com mais propriedade a exploração tanto da pesca quanto da madeira. E o surgimento de algumas proposições práticas objetivas para o campesinato local, que mais tarde objetivamente se constituíram em fôlego para discutir a área de preservação ambiental e a criação da reserva extrativista Verde para Sempre. Quer dizer, não é que a pesquisa fez isso, ela deu margem para discutir isso, para pensar isso, para propor áreas de preservação. E o desenvolvimento do debate interno subsidiado pela pesquisa, levou à constituição de uma grande área de preservação ambiental. Mais tarde, uma pesquisa também junto à Casa Familiar Rural. Participava como membro da equipe, vários outros professores participaram também, inclusive vários da própria faculdade, do próprio curso, alguns já não estão mais na região, mas participaram, e de outras faculdades também, principalmente da área da educação, que tinha por objetivo avaliar um pouco os instrumentos metodológicos da casa, os cadernos de gestão, as atividades previstas, os diagnósticos realizados junto às famílias, mas mais objetivamente qualificar o quadro de mediadores internos à casa. Isso é o grupo de professores, de secretários, de assessores e por aí vai, que mediavam as atividades junto aos alunos. Era uma casa que estava praticamente abandonada, com uma única turma em vias de fechar, e era também uma forma de contribuir com o campesinato local a partir de pesquisa que profissionais do nosso curso realizaram, e a partir dessas pesquisas construíram o próprio projeto. Na própria fala minha dá essa ideia já de um profissional da pesquisa que é também o professor da sala de aula, é o pesquisador de diversas áreas do conhecimento, e vocês do curso têm minimamente clareza disso, da matemática, da física, da química, da biologia e por aí vai, da metodologia, da sociologia, da antropologia, que se juntam então, que se organizam no interior da instituição e que como profissionais desenvolvem em grande medida, e a sua grande maioria, atividades de ensino em sala de aula, de pesquisa e também de extensão, que é quando se estende, quer dizer, se oferece, se socializa esse conhecimento produzido a partir de atividades práticas, de oficinas, de projetos de formação, no interior da Casa Familiar Rural, no interior da Enfoque, da qual eu participei, que era uma escola nacional de formação da CONTAG, visando a qualificação de novos mediadores políticos camponeses e por aí vai, né? No plano das ciências sociais, eu vou me esticar um pouco, talvez meu videozinho rompa completamente a proposta. No plano das ciências sociais, a nossa atividade se parece menos do que algumas áreas do conhecimento ou a lida com algumas ciências, como na matemática, química, física, biologia, que objetivamente, pelo objeto de trabalho, é necessário um laboratório, insumos específicos e um local específico para a realização das pesquisas. Coleta de materiais específicos, com datação, com catalogação e por aí vai. Na área das ciências sociais, isso pode ser dispensado, sem que se dispense o rigor, a coerência, a convicção e
a rigidez dos procedimentos. Né? Rigidez no sentido de precisar ter clareza acerca de quais devem ser esses procedimentos, das metodologias a serem adotadas, de como recortar o próprio objeto a ser investigado. Né? Então, não estou dizendo que uma área é mais cuidadosa do que a outra, só estou dizendo que áreas trabalham com objetos completamente distintos, que necessitam metodologias completamente distintas. Né? Então, só serve se for assim, não vale para o interior da ciência. Tem vários assins que são reconhecidamente lógicos, coerentes, racionais, consistentes, objetivos e por aí vai. Então, para nós, esse conjunto de insumos, equipamentos ligados ao laboratório, em grande medida, são deixados de lado e adotados mais procedimentos que se parecem mais com uma oficina de um mecânico, que se mistura com as ferramentas, que deixa as ferramentas jogadas assim, quase ao acaso, porque esse caos tem uma ordem, tem um jeito de encontrar com facilidade. Quem não é da lida, que acha que é um caos, acha que está tudo fora do lugar, não precisa se colocar em gavetinha necessariamente para saber onde está. O próprio manuseio indica o local de se encontrar, a chave de fenda, a chave de boca, e por aí vai. Então se parece mais com essa oficina, porque nós nos misturamos com os objetos de pesquisa, que em algumas outras áreas de fato são objetos físicos, mas na nossa área das ciências sociais não são objetos físicos dessa característica, são sujeitos sociais, sujeitos coletivos, que serão analisados na condição de objetos, tomados como objeto, porque objetivamente deve-se interpretar suas ações, o seu comportamento, as decisões que eles tomam e por aí vai. Uma outra coisa é deixar relativamente claro que, embora nós nos misturamos com esse objeto da pesquisa, que são os sujeitos, aos quais entrevistamos, interrogamos as suas práticas, tentamos compreender as decisões que eles tomaram, mapear minimamente quais decisões tomariam eventualmente nessa ou naquela situação mais ou menos favorável. Precisamos minimamente fazer essa interpretação. Não trabalhamos, a não ser um ou outro que insiste em andar na contramão, não trabalhamos com essa ideia de neutralidade científica, ciência neutra e por aí vai. Não. Trabalhamos com uma outra coisa, que é o distanciamento objetivo. Precisamos nos distanciar minimamente desses sujeitos aos quais e junto aos quais pesquisamos, para não correr o risco de nos apaixonarmos em demasia por eles e tomarmos os seus projetos, as suas decisões como nossas decisões. E aí, ao invés de compreender o que é a realidade, iríamos compreender o que gostaríamos que essa realidade fosse a partir do ponto de vista do outro. E não iríamos construir o nosso ponto de vista, a nossa percepção, a nossa interpretação acerca das suas ações, quer dizer, das ações desse sujeito. Então, esse distanciamento que permite olhar para uma religião, não tomando a sua como a única religião verdadeira. Olhar para uma decisão política desse sujeito que tentamos interpretar suas ações, sem tomar o nosso partido como partido único e verdadeiro. Olhar para as suas crenças e as nossas crenças, distanciando-se da noção de verdade, de pureza, da única certa, né? A única que vale a pena ser seguida e por aí vai. E essa não é uma tarefa fácil de se fazer. Por certo que não é. Ultimamente, e aí fecho com a última pesquisa de fôlego realizada, e não preciso deixar de confessar
um pecado mortal em relação às exigências institucionais. Não tenho muita vontade, não sei se vontade é a palavra mais adequada, de me inserir assim nesse peso total de ter que fazer pesquisa, ter que responder às exigências do CNPq, da CAPES, das publicações, que tem que publicar tanto a cada semestre, tanto a cada ano. Tenho uma preferência muito maior em socializar informações a partir de leituras, a partir de pesquisas, de trabalhar em projetos de formação do campesinato. Isso me apaixona muito mais do que ver meu nome numa publicação, embora goste também disso. E tenho várias publicações feitas em parceria com colegas, com professores, orientadores e algumas com uma autonomia maior. A última de fôlego foi a do doutorado, onde eu recortei aproximadamente 400 anos da história do nosso território Xingu para efeito de análise. Não me interessou, para efeito de análise, o que veio antes e o que estava acontecendo no momento da pesquisa. Enquanto desdobramento, eu recolhi algumas questões, alguns eventos, alguns acontecimentos que ainda era possível incluir na pesquisa sem que o resultado da análise se estendesse por mais alguns anos. Até porque, quando você tem um financiamento, você tem por um momento X e tem que publicar, tem que oferecer o resultado para a agência que financiou. Que foi a análise do processo de apropriação do espaço e dos recursos naturais e expropriação das populações locais no Xingu, a partir do campesinato. Sobre isso já conversei com vocês em outros momentos, provavelmente nas aulas, nas orientações gravadas, nos vídeos aos quais a turma já teve acesso. A ideia principal, porque aí precisa se produzir uma novidade, num mestrado, um doutorado, uma pesquisa, só merece esse nome quando ela apresenta uma novidade na interpretação, uma novidade em relação ao recorte do objeto. Então, qual foi a novidade que eu apresentei? Foi superar essa análise histórica que recorta as atividades econômicas, políticas, religiosas, jurídicas do mundo de vida dos sujeitos em ciclos. Como o ciclo das drogas do sertão, ciclo do pau-brasil, ciclo do cana-de-açúcar, ciclo para nós aqui na Amazônia, no nosso território, ciclo dos produtos da natureza, ciclo da borracha, ciclo da castanha, ciclo do gato maracajá, ciclo da cana-de-açúcar, e tinha uma usina de açúcar ali em Medicilândia, a Abrão Lincoln. Depois ciclo do cacau, ciclo do café, ciclo do gado, ciclo disso e daquilo. Tentei demonstrar, acredito que minimamente consegui. É isso que os avaliadores também dizem, é isso que os leitores até hoje também concordam com essa afirmação. Acredito que consegui minimamente demonstrar que não temos ciclos, temos um processo de apropriação e expropriação que dura séculos. E no interior desse processo, temos no máximo alguns movimentos e eventos que vão se distinguindo. Mas existe um fio condutor de exploração, de expropriação do campesinato que não se rompeu até hoje. Que as regras do jogo social, do primeiro regatão, do primeiro aviamento permanecem até hoje nas relações de troca, nas relações de trabalho, nas relações de poder. Então, acredito que o dinheiro investido nesses 4 anos de pesquisa valeu a pena. Porque é possível olhar para um conjunto de relações, de práticas, de eventos e de acontecimentos de um outro lugar. E a partir disso,
da socialização dos resultados dessa investigação, dessa pesquisa, dessa interpretação, oferecer subsídio para os grupos sociais, para o campesinato, repensar o próprio olhar que ele tem acerca de si mesmo. Então é mais ou menos isso que tenho, porque agora também preciso desligar, porque senão eu vou ficar falando meia hora. Obrigado, era isso.